Oi, gente. Agora vai ter um vídeo muito bom, né, gente? A gente vai reagir, né, esse vídeo aí das deportação, né, que tá acontecendo pra cá. E, gente, a gente vai desbaratar, né, destrinchar, né, algumas coisas. Mas assim, até antes de reagir, né, eu fico impressionado como as pessoas não entendem a cabeça da liderança dos Estados Unidos, né? Não estou falando do atual presidente, né? Mas a maneira que a liderança ao longo dos anos tem um pensamento. Eu vejo muita gente aí paparicando, mas não entende, né? Mas vamos reagir, a gente vai destrinchar, a gente vai falar algumas coisas e aí a gente vai aprofundar isso, né, gente? Vamos lá, gente? Oi, Ministro da gente. Justiça, Ricardo Agora vai Lewandowski, ter um vídeo determinou a muito retirada bom, de né, algemas gente? dos A gente brasileiros vai deportados reagir, pelos né, Estados esse Unidos. vídeo aí Agora das o grupo está em Manaus deportação, e né, aguarda um voo para Belo Horizonte. que está O repórter acontecendo Carol. pra cá. E, gente, a gente vai desbaratar, né, destrinchar, né, algumas coisas. Mas assim, até antes de reagir, né, eu fico impressionado como as pessoas não entendem a cabeça da liderança dos Estados Unidos, né? Não estou falando do atual presidente, né? Mas a maneira que a liderança ao longo dos anos tem um pensamento. Eu vejo muita gente aí paparicando, mas não entende, né? Mas vamos reagir, a gente vai destrinchar, a gente vai falar algumas coisas e aí a gente vai aprofundar isso, né, gente? Vamos lá, gente? Posito traz as atualizações ao Ou vivo aqui de seja, Brasília. né, Boa tarde, Carol. Seja bem-vindo. eu tenho consciência, eu não Oi, sei Pedro. Boa de tarde para todas você. as Boa tarde a todos. O ministro da situações Justiça, Ricardo das Lewandowski, pessoas que conversou hoje foram cedo com o deportadas presidente Lula, né, por dos telefone, Estados Unidos passou para para o cá, presidente toda tá? essa situação que está Mas acontecendo eu com tenho os deportados, consciência os que as brasileiros pessoas deportados que dos Estados tentam entrar Unidos, lá que agora, aqui como você dizia, é estão em basicamente Manaus muito aguardando ainda difícil ter um ali avião da Força Aérea Brasileira o chegar até lá para a levá-los até o aprovação destino final, que é do governo Confins, para em Belo poder ali Horizonte. O ficar, ministro né? chegou a relatar ao presidente flagrantes desrespeito aos Muitos direitos eles fundamentais dos entram cidadãos brasileiros. clandestinamente, Essa mas situação dos entram para brasileiros trabalhar, algemados foi repassada pela entendeu? própria Polícia Entra para Federal, pelo poder diretor-geral ganhar a vida, tá? E aí você vê, né, a pessoa ela vem para cá presa, né, algemada, né? Não sei se todos são criminosos, entendeu? Porque eu não sei da situação, mas eu entendo que não é uma situação justa ver algemado, principalmente as pessoas que foram lá para trabalhar, né? Mas vamos lá. Andrei Rodrigues, já que a PF foi responsável por receber os brasileiros em Manaus, né? Vamos lembrar que na sexta-feira o voo, levando 158 passageiros deportados, incluindo 88 então brasileiros, saiu dos Estados Unidos, precisou fazer um pouso de emergência em Manaus, inicialmente para fazer um reabastecimento, mas depois foi ali comprovado um problema técnico no ar-condicionado e esse voo não iria mais decolar no mesmo dia. Essas pessoas ficaram num galpão e ainda estão nesse galpão em Manaus. E aí as Ou autoridades seja, americanas né, esse não queriam deve manter ser os o brasileiros único avião que vai acorrentados, vir de lá algemados. para Essa cá, né? situação foi Deve vir passada então para a muito Polícia mais, Federal, né, para enfim, gente que chegar transmitiu ligado, né? também a Porque situação para o Ministério da Justiça e determinou, né, Pedro, essa retirada das algemas, pelo já que que se eu vejo tratam de nas cidadãos livres já em reportagens, a território situação é de brasileiro. O muita presidente, claro, preocupação, também não gostou nada dessa situação, porque muita diante de gente toda essa repercussão e vai para lá mandou, para né, poder determinou que o trabalhar, avião né? da Para Força poder Aérea tirar o Brasileira, seu então, saísse hoje sustento, né? aqui de Brasília, o avião decolou por volta da 1 da tarde e Muita seguisse gente para está Manaus, muito com previsão de chegada preocupado, às né, com 3h30, essa horário situação aqui de aí. Brasília. Então, daqui a pouquinho esse avião vai estar pousando em Manaus, E o vão que realizar aqueles acontece, trâmites, né? né, a verificação de documentação, Está e para que havendo as uma pessoas grande possam seguir até movimentação, o né? destino final, que é Belo Tá? Horizonte, no aeroporto Vamos de lá, né? Vamos Confins. continuar Em nota, Pedro, o reagindo. Ministério da Justiça enfatizou que a dignidade da pessoa humana é um princípio baseado na Constituição Federal e um dos pilares do Estado democrático de direito, configurando valores inegociáveis. Então a gente está de perto, viu, acompanhando essa situação do primeiro voo que saiu dos Estados Unidos desde o início, então, da gestão de Donald Trump, ele que prometia, de fato, intensificar esse trabalho no controle das fronteiras e aumentar essa deportação de pessoas ilegais.
Aí você vê, né? Eu particularmente, eu não tenho assim um conhecimento sobre as regras das aviações, tá? Isso também tem a questão também lá do pensamento lá das leis americanas. Eu não sei a situação como eles vieram para cá, se todas elas são questão de trabalho. Mas acredito que muita gente estava lá querendo trabalhar. Não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. Só que aí está o problema, né? A grande maioria que viaja, vai para lá e outras coisas mais, elas não conhecem o funcionamento da economia. E eu vou ser bem profundo nesse meu comentário, tá? Muita gente tenta ler o que está escrito na economia e é como se fosse um código, é como se fosse uma coisa indecifrada. Então o que acontece? Por que eu estou falando do manual em relação a essa questão? A pessoa ela fica naquela situação de desespero, ela quer ter acesso aos recursos naturais, ela quer usufruir daquilo que a terra produz, mas ela está presa às normas, que só dá a opção de trabalhar, ser empregado ou abrir um próprio negócio. Não existe, dentro das regras do capitalismo, no caso, uma forma de viver além dessa. Então, ela reconhece que os Estados Unidos é um dos melhores países para poder viver, partindo do entendimento que muitos vão para lá para trabalhar, não seja a situação toda, e se arrisca. Olha, se é tão bom, por que não deixa as pessoas lá? Se é tão bom. Porque se deixar as pessoas lá, vai quebrar a hierarquia. Vai quebrar, de fato de verdade, a desigualdade que importa para o mundo. Entende? As pessoas que vão para lá, muitas vezes que comete essa falha de burlar a lei de lá no caso, elas não conhecem a história dos Estados Unidos. Elas não entendem, porque se elas entendessem, se elas compreendessem a história dos Estados Unidos e a maneira que a liderança pensa, elas jamais iam fazer isso. Jamais. Não pelo efeito do espelho, das consequências. Ela toma uma atitude, as consequências vão voltar para ela. Mas de entender que eles agem dessa forma porque não tem nenhuma pessoa que faça a diferença, que dá um outro sentido à vivência mundial dos seres humanos. Isso é um tema bem profundo, tá? Uma certa ocasião eu vou falar. Então, naquele desespero que aqui no Brasil existe 200 vagas, mais de 15 mil pessoas para trabalhar, ou seja, a pessoa tem que brigar para poder sobreviver, para ter o sustento, muitos preferem ir lá para fora. Ela pode muito bem, já que não oferece, não tem emprego decente, direito, né? Isso é uma reclamação e uma percepção antiga, e é muito difícil a gente fazer um ser humano concordar com isso, né? Isso é importante ressaltar. Cada um ser humano tem o seu pensamento. Começar a produzir suas próprias coisas, começar a consertar, fazer suas próprias coisas. Porque esse não é um problema local do Brasil, isso é um problema do mundo todo. Mas o livro lá só ensina a gente ser empregado ou abrir o próprio negócio. E aí a gente vai evoluir aqui nesse raciocínio que dentro, tá, do capitalismo, que eu não vejo ele como capitalismo, eu vejo ele como uma cooperativa, existe o conflito de interesse. Tanto do setor privado, tá, que no caso tem um nome essa pessoa, quanto do representante público, que aí perde a demanda. Uma demanda. Mão de obra barato, tem perca de arrecadação de imposto, ou seja, alguém tem que pagar essa conta. Essas pessoas não são nem as primeiras e nem as últimas tentando viver uma vida boa, decente. Vai continuar existindo até depois que eu partir, você também partir, que está assistindo aqui esse canal. Mas infelizmente isso acontece por quê? Porque você não tem transparência no manual que rege a gente, que é a economia. Não tem. Você vai tentar ler o manual, é um código. E isso é propositalmente, para não entender. Guarda isso, que lá na frente a gente vai falar sobre isso, né? Mas vamos lá, seguindo em frente, tá?
É claro, não é uma questão de um ato de liderança em relação ao que o Lula fez aí, o que está se falando na reportagem, né? É uma questão de sentimento de coletivo. Ninguém vai gostar de ver os seus parentes, os seus amigos, né, lá sendo tratado como bandido, como marginal. É por isso que eu falei no começo do vídeo que as pessoas não entendem o pensamento da liderança dos Estados Unidos. E não leva isso pelo fato do atual presidente. Não, estou falando desde a fundação. Desde a fundação, desde a colonização. Não entende. Se entendesse, não faria isso que acontece hoje aqui no Brasil, de um explorar o outro. E ficar naquela identificação que o bonzão é quem está lá em cima na hierarquia. Isso aí é para as pessoas que adoram apostar contra o Brasil, né? Apostar contra o seu próprio trabalho, valorizar o dólar, né? Valorizar lá o produto, né? E não ver esse ato de desumanidade. Esse ato de desumanidade, porque as pessoas que vão para lá, a grande maioria das pessoas no mundo, não vou falar por todas, estão tentando ter acesso àquilo que a vida toda, dentro do seu próprio país, são privados. E que a formação americana também foi assim. Olha que contradição. A formação americana também foi assim. A formação dos Estados Unidos é feita de imigrantes. Você vê como é que são as coisas, né? Vamos lá, né, gente? Aí você vê como é que são as coisas, né? Eu particularmente, eu passei desde a minha infância até a idade que eu tô agora. Muita gente glamorizando, né? O país americano, né? Muita gente engrandecendo o país americano e deusando, né? No caso, né? Só que, tipo assim, muita gente também não vendo as coisas erradas que era feito, entendeu? A atitude do atual presidente, entendo que perfeitamente as pessoas estão erradas em entrar num local que não é permitido, é um ato de maltratar as pessoas, é um ato de pisar nas pessoas, fazer daqueles que são excluídos das suas necessidades porque não sabem fazer suas próprias coisas, ser pisado. O slogan dos Estados Unidos é viver o sonho americano. Por que era viver o sonho americano? Porque dos atuais países que as pessoas foram para lá para a América, não tinha. Eles mesmos não reconhecem mais a exclusão que eles mesmos tiveram, os descendentes deles, né, no caso, né? Então, tipo assim, eu cresci muito com essa questão. E a gente vê no Brasil a cegueira das pessoas de babar o ovo, de idolatrar, de engrandecer, de vangloriar as coisas que é de lá, sem entender, tá, claramente a mentalidade, o pensamento, a forma como, desde o princípio da colonização, foi moldado os Estados Unidos, entendeu? E esse crescimento de imigração, ele vai aumentar. Ele vai aumentar. À medida que o trabalho humano ele for substituído pela mecânica, pela eletrônica, ele vai aumentar. E aí, a gente podemos dizer que os Estados Unidos vai ter muito problema. Vai ter muito problema. Por quê? Porque ao longo dos anos ele lançou a sua desigualdade e agora essa desigualdade vai bater na porta dela. Já está batendo na porta deles, corrigindo aqui. Já está batendo. Entendeu? E só para acabar de complementar, as pessoas ficam cegas. Não percebe, fica babando o ovo, fica exaltando, engrandecendo. Não, vão investir no dólar, vão fazer isso. Vai lá para poder pegar o seu dinheiro, se de repente fechar a fronteira lá. Tu que tu não tem um padrinho, um amigo, um conchave lá, se de repente fechar a fronteira lá com motivo para ver se vão devolver o seu dinheiro. Entendeu? Então, gente, é esse vídeo dessa reação. Peço desculpa aí de falar tantas informações e não poder aprofundar. Se você puder, cuide das suas coisas, faça as suas coisas, aprenda, entendeu? Eu vou deixar aqui no vídeo aqui
o WhatsApp para você mandar o vídeo, para poder reagir, para poder falar, entendeu? Tem aqui a parte aqui do QR Code para poder auxiliar esse canal aqui, entendeu? E até breve, gente. Chega de cegueira.